Fala conosco, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, me dá graça, sensibilidade. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. João 6, verso 1. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Falamos disso há poucos dias. De um lado, o lago tem um nome, Mar da Galileia. Do outro lado, outro nome, Mar de Tiberíades. Aí Jesus, nós conversamos. Na semana passada nós falamos de Jesus acalmando o vento, falamos que isso aconteceu logo após a multiplicação, e agora nós estamos aqui na multiplicação, nós vamos falar disso. Então, uma grande multidão seguia, falamos da multidão também há poucos dias. Na multidão tem pelo menos 3 grupos de pessoas. Um grupo de pessoa que só reclama, que nunca está satisfeita com nada, que nada está bom, que nada agrada, nada satisfaz. Tem um outro grupo de pessoa que só critica. Não, critica, né? Aí o segundo grupo, aqueles que são, simplesmente eles estão ali, eles não estão preocupados com nada. Eles não querem saber de nada. Eles estão olhando, estão acompanhando, são também conhecidos como os curiosos, que estão no meio do movimento, tal, mas eles não estão muito preocupados com nada, eles querem ver o que acontece. E tem um terceiro grupo de pessoas, que é aquele grupo que vai atrás de Jesus para buscar a resposta. Eu tenho que fazer a escolha. Que grupo de pessoas eu faço parte? Faço parte do grupo que só reclama? Faço parte do grupo que não está nem aí com nada, que parece água de salsicha? Faço parte do grupo que está sempre buscando uma resposta em Jesus. Então falamos já de multidão, eu não vou ficar aqui repetindo, pelo menos hoje não. Então uma grande multidão o seguia. Por que seguia? Porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Quer dizer, Jesus havia manifestado sinais, curado muita gente enferma. E isso acabou atraindo a multidão até Jesus. Verso 3. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Falamos também de Jesus ter ido para o monte e logo depois Jesus ter dado a orientação, vai, segue. Verso 4. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse ao Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então, havia uma multidão, essa multidão estava acompanhando Jesus porque já havia visto muitos sinais acontecendo. Então ali haviam aquelas pessoas que estavam à espera de um sinal também, como eu, por exemplo, que estou à espera de algum sinal que Deus tem para a minha vida. Tem mais alguém aqui esperando algum sinal? Você que não falou eu, é porque está aqui ou para criticar ou para curiar. Tem algum curioso aqui hoje? Algum reclamão aqui hoje? Então o pessoal que veio para buscar milagre está aqui hoje? É isso. Esse povo, eles estavam acompanhando Jesus. Só que veja, eles estavam com fome. Por que eles estavam com fome? Porque eles ficaram um longo período ouvindo Jesus falar, acompanhando Jesus, se deslocando de um lugar para o outro. Aí Jesus faz o quê? Jesus conversa com Filipe, ele fala: Filipe, liga lá na pizzaria, pede para entregar uma pizza aqui para nós. Filipe olha para Jesus e fala: nossa, mas esse monte de gente não vai dar. Então liga lá e pede para entregar um lanche. Também não vai rolar.
Então pede para entregar umas esfirras, daquelas esfirras, igual tem do Habib's, do não sei o que lá, o pizza, ponto, não sei o nome. É isso, esse daí mesmo. Liga lá, não, mas não dá. Aí o Felipe fala assim, onde nós compraremos pães para dar a eles a comer? É muita gente. Aí eu quero fazer com você uma primeira parada. Uma primeira parada. Porque ali, aquela multidão precisava comer. Só que aquela multidão precisava comer e eles estavam perto de quem? Perto de Jesus. Qual que era naquela hora, naquele momento, a necessidade daquele povo? Comer. Comer. Eles tinham ouvido a mensagem, eles tinham ouvido os ensinamentos, eles tinham ouvido muita coisa. Só que a barriga começa a roncar. E aí Jesus fala, Felipe, vamos alimentar esse povo. O Felipe logo fala, mas não tem jeito. Aonde que a gente vai arrumar dinheiro para comprar tanta comida assim? Isso ensina para nós uma verdade importante. Que às vezes as pessoas estão perto de nós, elas não têm a condição de ajudar, mas não é só não ter a condição de ajudar. Às vezes a pessoa não tem a visão que nós precisamos ter. Eles estavam perto de Jesus. Jesus estava ali provocando o Felipe. Felipe, vamos alimentar esse povo. Mas nós não temos dinheiro. E às vezes é assim mesmo. Às vezes nós precisamos de alguma resposta e alguém vai e fala assim, mas não tem o que fazer. Eu já tentei fazer isso. Fulano já tentou fazer. Já não deu certo. Se não deu certo para fulano, para Beltrano, para Ciclano, não vai dar certo para você também. Então, o primeiro ponto para a gente pensar aqui, toda pessoa que está perto de Jesus sempre está perto da resposta. Diga amém e diga graças a Deus. Se eu não me engano, até cantou hoje aqui, né? A terceira música falava disso, não é? Bem perto está. É Bíblia, é uma Bíblia. Hoje de manhã eu lembrei uma outra canção que cantava aqui, eu acho que cantava. Eu não costumo cantar porque não tenho aquela habilidade toda que necessita, mas uma música que você conhece, que fala assim, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É isso, não importa a circunstância, o importante é que você esteja perto de Jesus. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema. Pastor, eu estou passando por um problema terrível no meu casamento. A minha pergunta vai ser a seguinte: você está perto de Jesus? Se você estiver perto de Jesus, fique tranquilo, porque Ele já tem a resposta para o seu casamento. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade terrível, financeiramente falando. Minha pergunta para você é: você está perto de Jesus?
Se você estiver perto de Jesus, Ele já tem a resposta para a sua dificuldade financeira. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente falando. Se você estiver perto de Jesus, você está perto da resposta. Diga amém e diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali perto de Jesus. Tinha um problema? Tinha. Qual era o problema naquele momento? Um monte de gente com fome. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas tinha Jesus. Pronto. Isso a gente tem que entender. Eu posso não ter algo, mas se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Pronto. Vamos continuar. Verso 6. Jesus disse isso apenas para provar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Você está vendo? Vou falar para você ficar com o seu coração mais tranquilo um pouquinho. Ele já sabe o que ele vai fazer. Você está quebrando a cabeça, você não está dormindo, você está perdendo a fome, você está com o intestino solto, você está aí angustiado, mas Jesus me manda dizer para você, ele já sabe o que ele vai fazer. Pronto. Verso de número 7. Filipe respondeu, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Olha, 200 denários não seria suficiente. Essa era a visão do Filipe. O Filipe estava com Jesus. O Filipe andava com Jesus. O Filipe via Jesus operar. Havia uma multidão que estava junto de Jesus. Nós lemos no início. Só estava junto de Jesus porque viram Jesus operando sinais. Eles não estavam com Jesus porque eles iam com a cara de Jesus. Eles não estavam com Jesus porque eles eram parceiro de Jesus. Eles estavam com Jesus porque eles viram Jesus curando muita gente. E à medida que ia curando, foi aumentando o número de pessoas que seguia Jesus. Quer dizer, eles já tinham visto muito milagre acontecer. Agora eles estão juntos aqui. Aí aparece no verso de número 8, um dos seus discípulos, André, irmão do Simão Pedro, disse para Jesus. Veja, no mesmo grupo tinha o Filipe. Não tem o que fazer. Não vai dar certo. Não vamos conseguir. Não vamos chegar lá. Esquece. Deixe quieto. No mesmo grupo tinha o Filipe e tinha o André. Ó o André, ó. Aqui, verso 9. Há um rapaz. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Ele conseguiu enxergar que tinha 5 pães e tinha 2 peixes. Mas ele não deixou de relatar. Tem muita gente. A dificuldade é extrema. Agora, irmão, irmã, somos nós que temos que ir parando para pensar. Era muita gente, sim, é verdade. A dificuldade era extrema, sim, é verdade. Mas tinha o que ali? 5 pão e o que mais? E quem mais? Pronto. O que eles precisavam, eles já tinham. O que eu vou dizer para você, e você vai agarrar essa palavra no seu coração. Aquilo que você precisa para o milagre acontecer, você já tem. Você já tem, você já tem. Pastor, mas eu tenho o quê? Começa pela fé. Você está aqui hoje. Nem que seja um pouco só, mas um pouco de fé pelo menos você tem. Lembra, vamos lembrar. Viúva de Sarepta, se eu não me engano. Talvez eu erre a cidade, não vai ter problema eu errar a cidade, porque eu vou passar a informação. Ela tinha filhos e os filhos dela iam ser levados para pagar a conta que o marido deixou quando morreu. O profeta, ele fala o quê? Arruma vasilha. Quando ele fala arruma vasilha, aí ela vai, através dos filhos, e pega a vasilha. Através da vasilha, o pouco de azeite que tinha,
Aconteceu o quê? Multiplicou. Tinha pouco azeite, mas o pouco que tinha, multiplicou. Pronto. O Naamã, leproso, não tinha médico, não tinha nada na época que pudesse resolver o problema dele, mas tinha o rio e a palavra: mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. O milagre aconteceu ou não aconteceu? Pronto. Moisés, na frente do mar, exército inimigo para cá, o mar para cá. Ele tinha na mão o quê? Levanta o cajado. Levantou. Aconteceu o quê? O mar se abriu. Casamento em Caná da Galileia. Acaba o vinho, mas eles tinham água. Faz o quê? Enche as talhas com água. Encheram ou não encheram? O que aconteceu? Pronto. O milagre aconteceu. E isso é importante nós pensarmos agora aqui. Eles tinham o que ali? 5 pães e 2 peixes. Mas eles estavam perto de Jesus. Eu preciso estar perto de Jesus. Você precisa estar perto de Jesus. Se nós estivermos perto de Jesus, o milagre vai acontecer. Aleluia! Aí nós vamos para o próximo passo, verso de número 10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente. Há muita grama naquele lugar. Aí a gente vai conseguir olhar algo que é importante, que muitas vezes é ignorado. A organização. Todo mundo sentado. Quem tiver em pé não vai comer. Grupo de 50 e de 100. Houve uma organização maciça naquele lugar. A organização, ela tem poder de trazer respostas. A organização em qualquer área da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças e assim por diante. Onde você pensar, pastor, eu preciso de um milagre nisso, naquilo, naquilo outro. Organização. Todo mundo sentado. Quem tiver em pé não come, tá? O texto fala, vai servir quem está sentado. Todo mundo sentou. Isso é importante. Eu vou falar uma coisa, eu não quero ser duro, não quero ser pesado, pelo contrário. Mas eu acho importante a gente pensar junto. Não estou defendendo a bagunça de jeito nenhum. Mas às vezes, e não é só mulher, porque hoje em dia a mulher arruma a casa, sim ou não? Esse sim ficou fraquinho, hein? A mulherada de hoje em dia está arrumando a casa, sim ou não? Mas os homens, tem homem que arruma a casa aí, sim ou não? Tem sim. Tá cheio de homem arrumando casa, lavando roupa, passando roupa, fazendo café, fazendo almoço. Tem sim. Você não acredita, Mirella? Eu vou começar a mandar uns vídeos para você dos irmãos aí. Tem uns irmãos que é tudo, Não, a minha fala, ela tem uma intenção. Não importa se é o homem ou se é a mulher, ambos trabalham e assim por diante, cada um dá a sua parcela de colaboração. Mas às vezes a pessoa fica tão presa, tem que manter a casa tudo limpa, tudo em ordem. Não pode bagunçar o guarda-roupa. Não bagunça as panelas. Deixa o fogão brilhando. Mas a vida espiritual da pessoa está uma bagunça. Aí a pessoa arruma tanto a casa, o fogão, a geladeira, o guarda-roupa. Não estou dizendo que não deve arrumar. Você está entendendo, né? Sim ou não? Às vezes a pessoa quer arrumar tanto uma coisa, mas ela esquece de arrumar o principal. A vida espiritual. Tem muita gente com a vida espiritual bagunçada. A vida espiritual é o que vai, eu vou dizer assim, é a locomotiva do trem. A vida espiritual vai puxar os demais vagões.
Se você tiver com uma vida espiritual bem resolvida, você me conhece. Eu não fico pesando nas pessoas, dizendo, você tem que orar 3 horas, aí depois ora 5 minutos. Não, você ora quanto você consegue orar. Ah, você tem que ler 4 livros da Bíblia por dia. Aí não lê nem um versículo. Não, leia o quanto dá para ler. Ora o quanto dá para orar. Jejua o quanto dá para jejuar. Mas desenvolve uma vida de regularidade, disciplina com Deus. É importante todo dia você ler, nem que seja um versículo. É importante. É importante todo dia você orar, nem que seja você fazer uma oração curta. É importante você estar todo dia tendo o seu tempo dizendo assim, Deus, estou aqui. Tem uma outra música que é bem difícil, que eu vou tentar aqui, mas não, eu sei que não vai andar, porque ela é muito difícil. Pai, estou aqui, olha para mim. Você conhece? Me ajuda então. Desesperado por mais de ti, a tua é isso, você já entendeu. Eu falei que eu não ia saber cantar, mas você já entendeu. É você estar ali, ó, dizendo assim, Deus, olha, o Senhor está vendo, eu estou tentando. Organização. É organizar a vida espiritual. Se der para organizar a cozinha, organiza também. Se der para organizar o quarto, organiza também. Se der para organizar o guarda-roupa, organiza também. Ótimo. Mas não deixe de organizar a vida espiritual. Porque é a partir da vida espiritual que tudo acontece. Tudo acontece. Aí a Bíblia diz assim, ó, verso de número 11. Jesus pegou os pães, tendo dado graças, ele fez o que com o pão? Obrigado, Deus. Obrigado. O que tem é suficiente. Tem gente que não agradece. Tem gente que só reclama. Tem gente que reclama de tudo, mas meu Deus do céu, será que nada agrada, nada satisfaz, nada está bom, nada é legal? É agradecer. Agradecer. Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria passarem por várias provações. A Bíblia ensina a agradecer. O que eu vou aprender com essa dificuldade? O que eu vou aprender com essa luta? O que eu vou aprender? Sabe, é ter um coração moldado por Deus. Um coração moldado pela palavra. Jesus pegou pão, pegou peixe. Era pouco pão, é verdade, era pouco. Mas era o suficiente. Era pouco peixe? Era. Mas era o suficiente. Olha, Deus, obrigado, hein? Todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. Sobrou ou não sobrou? Não sobrou, irmão. Sobejou. Encheram vários cestos daquilo que sobrou. Todo mundo comeu. Eu gosto de uma música que fala assim, ó. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo. Fala para quem está pertinho de você, assim, cantando. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar certo, irmão. Vai dar. Mas não importa como está. Não fique olhando como está. Não fique preocupado do jeito que está. Não fique. Não deixe a circunstância dizer para você o tamanho da dificuldade que ela se apresenta. Fale para a dificuldade o tamanho do Deus que você serve.
Tem uma outra música que eu gosto também geralmente eu canto de quarta-feira de manhã, eu gosto de ir cantando e lembrando o povo, usando a música para provocar o povo, porque eu sei que música depois a gente vai lembrando, que fala assim, ó. O Deus do impossível não desistiu de ti. Como que começa mesmo? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível. Vamos bater palma para Jesus? O Deus do impossível está aqui. Aleluia! Está aqui, ó. Deu graça. Era pouco pão, era pouco peixe, mas era o suficiente para todo mundo ficar com a barriga cheia. Vamos concluir a leitura para a gente ir embora para casa. Verso de número 11. Jesus pegou os pães, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos. Aí aqui vem uma outra situação importante. O pão e o peixe multiplicou porque houve o repartir. Esse é um princípio que nós precisamos aprender. Tudo que eu reparto multiplica. Vou falar de novo para você gravar. Tudo que eu reparto multiplica. Seja uma pessoa que aprende a repartir. Reparta, irmão. Vai repartindo, vai multiplicando. Eu gosto de pensar. Imagina lá, Jesus pegou um pedaço de pão, repartiu o pão, deu na mão vou pegar o Pedro, por exemplo. Deu na mão do Pedro. Tá, Pedro? Serve esses 50 aqui, aqueles outros 50 ali. Você vai. Aí o Pedro pegou, olhou o pão, olhou para Jesus, olhou o pão, olhou para Jesus. Jesus falou: tá demorando, viu, Pedro? Tá demorando, vai logo isso daí. Aí o Pedro pegou e fez assim, ó. Cortou o pão. No que ele cortou, que ele deu na mão da primeira pessoa, o pão sozinho começou a crescer. Você pegou, sim ou não? Depois ele entregou o pão para o Tiago, Jesus. Tá, Tiago? Vai. Essa turma aqui está na sua responsabilidade. Jesus está falando com a gente de responsabilidade com as pessoas, hein? Entrega o pão para nós entregamos o pão para as pessoas. Aí ele entregou o pão para o Tiago. Vai, Tiago, começa a servir a turma aí. Tiago cortou o pão assim, entregou. No que ele cortou e entregou, o pão começou a crescer. O Tiago fez assim, ó. Olhou para o Pedro. O Pedro. Aí virou bagunça, com todo respeito ao momento bíblico. Bagunça no sentido de... Aí virou festa, não é bagunça, virou festa. Aí um pegou o pão e repartiu e multiplicou. Aí logo veio o João. João, vai, pega aí, reparte. Começaram a repartir. O pão não acabava. Você está entendendo sim ou não? O azeite começou a ser derramado. O azeite parou quando? Quando acabou vasilha. Não acabou azeite. É o princípio de Deus agir na repartição ou no partir.
A multiplicação acontece. É por isso que tem muita gente que... Aí eu vou falar, talvez você não goste, mas eu vou falar mesmo assim. Por isso que tem muita gente que não sai da mesmice. Por isso que tem muita gente que não anda, que não avança, que não deslancha, que não consegue sair daquele mundinho. Porque não pratica o princípio do partir, do partilhar. Toda vez que eu partilho, eu estou contribuindo complete. Multiplicação. Parabéns, Celcinho. Toda vez que eu partilho, eu estou contribuindo para a multiplicação. Partilhe, irmão. Pega isso, pega. Se você não lembrar de mais nada, pega essa parte pelo menos. Seja alguém que partilha, que compartilha. Seja alguém que estende a mão. Seja alguém que abençoa. Seja alguém que ajuda. Seja alguém pronto para estender a mão. Aqui está, o segredo está aqui. Agora eu vou finalizar a conversa com você. Repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. Quer dizer, só comeu quem estava sentado. Quem não está na ordem está na... Quem falou desordem? É isso mesmo. Quem não está na ordem está na desordem. Na desordem Deus não opera. Pastor, eu quero que Deus opere na minha vida. Então entra na ordem. É a ordem. É a ordem. Andar de maneira ordeira, ordinária, quer dizer, sequencial, disciplinada, organizada. Deus não é Deus de bagunça. Todos que estavam sentados comeram. Está aqui, ó. Da mesma maneira se fez com o peixe, tanto quanto desejaram. Todo mundo comeu e ficou com a barriga. Aleluia. Quando estavam cheios, fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso aqui dá uma outra conversa que eu nem vou entrar nesse momento nessa conversa. O recolher o que sobrou para não perder. Porque tem muita gente que esbanja, tem muita gente que estraga, tem muita gente que não cuida, tem muita gente que não zela. É um outro assunto, um outro tema, uma outra hora. Aqui eu só vou fazer a leitura. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aquele que haviam comido. Então aqueles homens, vendo o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pronto, está feito, aconteceu, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mas por que aconteceu? Aconteceu, em primeiro lugar, porque eles estavam perto de Jesus. Então nós não podemos sair de perto de Jesus. Mas quanto mais pessoas nós pudermos trazer para perto de Jesus, melhor. O milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Aconteceu porque Jesus ensinou para eles que o pouco, com Jesus é mais do que suficiente para o milagre acontecer. Aconteceu por quê? Porque houve ordem, houve organização. Aconteceu o milagre por quê, pastor? Porque houve um trabalho conjunto. Jesus trabalhou, mas os discípulos trabalharam. Os outros que recebiam foram repartindo. Um trabalho conjunto, coletivo. Qualquer pessoa que quer ver respostas acontecer na sua vida precisa pelo menos pensar nesses princípios. Aconteceu porque houve partilhar, repartir. Isso é a igreja de Cristo. É assim que Deus trabalha. Ele trabalha no ajuntamento, mas Ele trabalha de maneira individualizada. Ele trabalha com multidões, mas Ele trabalha começando a partir de uma pessoa. Que Deus nos ajude, porque daqui para casa são as respostas para a nossa vida, os direcionamentos. Pastor, preciso do milagre em casa, no casamento, com o filho, com a filha, no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, na empresa. Aonde você precisa que Deus opere, se você ficar perto dele,
Ele vai operar e o milagre vai acontecer. Fica em pé, por favor, porque eu quero finalizar orando com você. Os músicos vêm para o altar. Se tiver uma música que vocês receberam aí de Deus para a gente finalizar, ótimo. Se não tiver, não tem problema, que o Espírito Santo está trabalhando, ele já vai nos dar a música também, tá bom? Mas agora eu quero orar com você. Leve o seu pensamento a Deus. Converse com Ele. Fale para Ele: Deus, eu vim para cá hoje, o pastor falou que o Senhor opera milagre, e eu quero que aconteça um milagre na minha vida. O que eu precisar ajustar, arrumar, mudar, transformar, eu vou fazer, mas o que o Senhor tiver que fazer, fique à vontade para fazer na minha vida. Vai, conversa com Ele agora. Abra seu coração para Ele agora. Ele pode, irmão. Ele pode, irmã. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso e fiel, digno de adoração, de honra, de glória e de louvor, eu exalto a Ti. Eu exalto Deus, porque a história mostra que havia uma multidão. Se eram 5.000 homens aproximadamente, significa que eram aproximadamente 20.000 pessoas, daí para cima, porque tinha as mulheres e tinha as crianças. A multidão era gigantesca, mas o poder do Senhor, Ele não é gigantesco, Ele é infinito. O Senhor pode fazer coisas grandes, coisas tremendas. E assim eu oro para que esse irmão e essa irmã que está aqui nessa noite, nesse templo, esteja recebendo o milagre. Oh meu Deus, o que tem que ser colocado no lugar, o que tem que ser ajustado, que o Senhor nos ajude a ajustar. Mas a parte do Senhor, nós vamos ficar na expectativa, porque nós sabemos que o Senhor não falha. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado, porque a multiplicação, ela já está acontecendo em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma para Jesus. Vamos embora, pessoal. Chama a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração o meu clamor insistente no altar. Move o universo ao profetizar, eu sei. O impossível não existe. Canta, vai! Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Declare, chame. Chama a existência o que não posso ver. E digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração o meu clamor insistente no altar. Move o universo ao profetizar, eu sei. O impossível não existe. E tens o poder de curar quando ouso te
te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Ele tem e tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua paz. Eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio no meu Deus. Aplauda o Deus do impossível. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando você em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Aqueles que estavam conosco até o momento através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue abençoando a todos vocês. Lembrando que sexta-feira tem culto normal às 8 horas, culto de oração. Sábado não tem atividade nenhuma aqui no templo. Domingo tem culto 8 da manhã e 19 horas, não tem culto às 10h30, tá bom? É isso. E aí na quarta-feira próxima, segue tudo normalzinho. Vai ter o pessoal fazendo a castração aqui ao lado, mas não interfere em nada. A nossa caminhada não pode parar, tá bom?